Olá, galera, tudo bom com vocês? Sou a professora Luana, sou professora de Geografia e hoje a gente vai falar sobre os principais conceitos da geografia urbana, né? Semana passada a gente falou sobre o processo de urbanização, o que são as cidades e hoje a gente vai trabalhar esses conceitos, tá? Alguns outros conceitos que caem muito em questões de vestibular, caem muito em questões de concurso, tá? E é importante vocês estarem atentos e saber diferenciar, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala de urbanização e de crescimento urbano, né, são dois conceitos diferentes, tá? Quando a gente fala de urbanização, né, o processo de urbanização é quando uma população de um determinado lugar ela supera 50% do total de habitantes, tá? E aí a gente pode dizer que esse espaço é urbanizado quando a população ela sai do meio rural, né, para o meio urbano e supera a quantidade de habitantes no meio urbano, quer dizer que o país é urbanizado. E quando foi que aconteceu isso, professora? Aconteceu isso lá na Revolução Industrial, no século XVIII, tá certo? Quando houve o êxodo rural ali na Inglaterra, o pessoal saindo do campo para a cidade, para trabalhar nessas indústrias, né, no século XX no século XIX nos países desenvolvidos e no século XX nos países pobres e subdesenvolvidos como o Brasil. Então, o Brasil, né, ele só veio ser um país urbanizado em 2008, tá? É importante vocês saberem disso, é interessante. Tá? Em 2008, a população urbana ela superou a população rural, tá? Então, dessa forma, tá? Entendemos que a urbanização ocorre quando a população urbana cresce mais em número do que a população rural, tá certo? Lembrem disso. Mesmo que a população urbana chegue no limite de 99%, tá? As cidades ainda podem, né, e ainda continuar a crescer, tá? Esse crescimento natural das cidades recebe o nome de crescimento urbano, tá? E este pode acontecer horizontalmente ou verticalmente, tá? Como formação de prédios, tá? Então, quando a gente fala do céu é o céu é o limite realmente pode ter prédios de diversas altitudes, tá? Quando a gente fala de crescimento urbano, a gente fala da condição física do espaço urbano, tá? E aí a gente começa com um dos principais conceitos, que é o de... Opa, não tá indo. Que é o de conurbação. Pronto. O conceito de conurbação é um conceito bem interessante, né? Se a gente olhar assim a palavra, tá? E o que é conurbação, professora? Eu vou colocar aqui. Significa, tá? Uma fusão, né? É um crescimento horizontal entre cidades vizinhas, tá? Quando tem a união das cidades. E aí, quando a gente não consegue, né, perceber quando começa uma cidade e termina outra. Por exemplo, aqui era uma área urbana A e a área urbana B. E aqui eram áreas não urbanizadas. Então, a gente sabia quando iniciava a área urbana A e quando iniciava a área urbana B. Com a conurbação, tá, que é a fusão de duas ou mais zonas urbanas, a união física entre cidades, né, a gente não sabe, né, quando tem a área A e a área B se junta, né, tem uma união, e a gente não sabe quando termina uma e começa a outra. Um exemplo aqui de Fortaleza, Caucaia, né, uma pessoa que não mora aqui, que não conhece Fortaleza e Caucaia, não saberia, né, se passasse ali na Misterral, atravessasse, né, a CE, não saberia onde começaria Caucaia, né, onde terminaria Fortaleza. Por quê? Porque são áreas extremamente conurbadas, tá? E aí, galera, como é que eu posso dizer? Essa conurbação, né, se a gente olhar aqui, Fortaleza e Caucaia, um exemplo, né, temos Maracanaú também, Eusébio, a gente não sabe onde começa e termina Fortaleza. Elas têm uma dependência econômica, tá? Ou seja, as pessoas elas acabam vindo todo dia para Fortaleza. Quantas pessoas que moram na Caucaia fazem uma migração pendular? O que é essa migração pendular, professora? Elas passam o dia trabalhando em Fortaleza e voltam para Caucaia ou para Maracanaú, ou para Eusébio, ou para Maranguape para dormir, né? E essas cidades ela acaba sendo cidades dormitórios, porque ela tem uma grande dependência, tá, econômica da grande área urbana que é Fortaleza, tá certo? Tranquilo? Metrópole, tá, gente? Metrópole é a cidade que exerce, né,
centralidade das atividades econômicas e sociais, ou seja, onde tem a concentração de serviços e outras atividades econômicas, tá? E aí, a partir do processo de conurbação, né, que liga várias cidades a outras, destaca, né, a cidade que exerce maior influência sobre as outras, né? Um exemplo que a gente tem aqui é Fortaleza. Então, Fortaleza é a metrópole, né? Ela centraliza as atividades econômicas e sociais, né? Ela exerce uma influência nas demais, nas cidades, né, vizinhas. E aí, né, essas áreas vizinhas, né, como Calcaia, Maranguape, né, Horizonte, essas áreas aqui vizinhas, acabam se tornando regiões metropolitanas, tá, gente? E o que é regiões metropolitanas, tá? São zonas conurbadas, tá? São, né, cidades que têm uma importância econômica relevante, tá? Elas foram criadas por leis estaduais e federais, são administradas por um comitê, né, e são áreas de atração populacional. Se a gente perceber Fortaleza, uma casa em Fortaleza é muito caro, muito, muito caro. Então as pessoas acabam morando, né, nessas regiões metropolitanas e vindo todo dia para Fortaleza para trabalhar, né? Elas são regiões que tem um exemplo da Calcaia, né? A gente tem praias belíssimas na Calcaia, aqui em São Gonçalo. A gente tem nessa região aqui do litoral oeste, a gente tem o PECEM, que é uma atividade onde tem a siderúrgica, né, que é uma das principais atividades econômicas do Ceará. Esse mapinha aqui, gente, é do IPES, tá? Esse a gente observa aqui o estado do Ceará e aqui a região metropolitana de Fortaleza, tá certo? Megalópole, tá, gente? A megalópole, ela é uma união de metrópoles, tá? São cidades super urbanizadas, onde acontece, né, conurbação das regiões metropolitanas, tá? E aí, gente, tem as articulações de metrópoles e regiões metropolitanas. A mais famosa, né, que a gente pode até ver aqui, é a de Boshawa, que fica nos Estados Unidos, que é 4 cidades muito importantes, como Boston, Nova York, Filadélfia e Washington, tá? Então, essa área é conhecida como megalópole, né, que tem a união dessas 4 metrópoles com atividades econômicas e atividades sociais, né? Outra também é a San, que é a San Diego e a San Diego, e a São Francisco, perdão. A San, né, que também fica nos Estados Unidos, que fica naquela região ali do parte ocidental dos Estados Unidos. E no Brasil tentou se fazer, né, a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, tá certo? SPRJ, né? Ainda ela é muito, como é que eu posso dizer? Tem uma polêmica, né? Ainda acham que não tem essa, alguns autores, né, alguns professores e pesquisadores dizem que tem essa megalópole aqui no Brasil, outros dizem que está em construção e outros dizem que não tem, por conta do crescimento urbano de São Paulo, né, que em vez de ir se juntar ao Rio de Janeiro, acabou indo para Santos, na região de Santos e a região ali de Santos, que ficam as cidades, né, de São Paulo, fica próxima à cidade de São Paulo. E aí, galera, a gente tem a mega cidade, né, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá certo? Essa mega cidade é pela quantidade de pessoas, né, pela quantidade de habitantes. E uns exemplos que nós temos é São Paulo, Tóquio, Nova York, Dubai, tá? E também temos, né, as cidades globais, tá? Que eu não coloquei aqui, mas é importante vocês saberem dessas cidades globais, que elas existem, tá? Então, o que são essas cidades globais? São megalópoles, né, que exercem tanta influência em determinadas regiões do planeta que são chamadas e conhecidas de cidades globais, tá? Então, não se leva em consideração, tá, o número de habitantes, mas sim a qualidade dos serviços, como sedes de transnacionais ou multinacionais, importância na bolsa de valores, produção de conhecimentos, né? Ou seja, se a gente colocar a cidade de Paris, né, na França, ela exerce uma influência turística, né? Todo mundo sabe, né? O pessoal lá do Brejo Santos, aqui do Ceará, né? Que Xeramobim conhece que existe a cidade de Paris.
Mas se a gente perguntar a um francês se eles conhecem Calcaia, né? Talvez não, porque Calcaia não tem uma influência mundial, tá? Mas se a gente chegar lá em Paris, na França, e perguntar se conhece Rio de Janeiro ou São Paulo, possivelmente eles podem dizer que conhecem, que ficam no Brasil, porque tem uma influência econômica, tá? Então essas cidades globais, elas acabam, né, se dividindo em alta, beta, gama, tá? E aí elas são divididas conforme o seu grau de influência e importância mundial, tá certo? Então aqui no Brasil a gente tem tanto a alfa, ou tanto podemos dizer assim, tanto São Paulo, tanto o Rio de Janeiro, como cidades globais, tá certo? Tranquilo? Então, galera, por hoje é só, tá? Semana que vem a gente dá continuidade, né, aos nossos estudos sobre a geografia urbana, sobre a área urbana do Brasil e do mundo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.